Para mim é uma honra, né, estar aqui, é um milagre de Deus, e poder compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido, o que Deus tem feito na minha vida, né? E isso que é a esperança. Eu tenho me apegado nessa esperança em Cristo Jesus e eu tenho encontrado libertação em muitas áreas da minha vida. Eu não sei por que Deus escolheu para eu estar aqui hoje. E muito menos, né, porque você foi chamado para estar aqui, ouvindo essa palavra. O que eu sei é que Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, nas nossas experiências, né? E aquilo que eu passei, aquilo que me trouxe esperança, aquilo que me fez sustentar e ter uma mudança de vida, essa experiência pode ajudar alguém aqui nessa noite, né? A palavra de Deus ela não volta vazia. E vocês já estudaram tudo o que tinha na apostila sobre esperança, né? E eu pensei que seria fácil, né? Só pegar a apostila, né? E ler e estar acompanhando. Mas não é bem isso que Deus quer fazer nessa noite, né? Ele quer, na verdade, que eu entendi durante toda essa semana, é falar da minha experiência, né? É falar do que Deus fez para que eu estivesse aqui. Tem um salmo que o salmista ele é bem claro quando ele diz que se não fosse por Deus, né, ele já estaria na sepultura. E nesse salmo eu me identifiquei bastante, porque eu passei um tempo muito difícil na minha vida, né? Um tempo difícil por querer fazer a minha própria vontade, por viver a minha própria maneira. E quando nós recebemos Jesus Cristo, quando nós recebemos Ele como Salvador, às vezes nós queremos só isso, né? Que Ele seja apenas o nosso Salvador. Ele que nos amou, Ele que nos chamou, Ele que morreu por nós, né? Mas é só isso, tá bom demais Ele ser o nosso Salvador. Mas nós temos que recebê-lo como Salvador e Senhor, né? E é o Senhor que dá a ordem, é o Senhor que diz como é que tem que ser. E eu andei numa caminhada dizendo como era que eu queria seguir Jesus, como era que eu queria caminhar, né? Tinha que ser do jeito que eu queria ser amada pelas pessoas, do jeito que eu queria ser tratada pelas pessoas. Então, eu me envolvi de uma maneira com esse eu, que eu deixei de enxergar o que realmente Deus queria para a minha vida, né? Deus ele tem propósito nas nossas vidas. E isso não vai mudar pelas nossas ações, só que pode demorar. Porque Deus ele traça um caminho e a gente insiste em ir por caminhos diferentes. E muitas vezes nos encontramos no pecado, e esse pecado acaba virando iniquidade e acaba nos cegando de uma maneira que a gente pensa que está tudo bem, né? Que está tudo bem, e esse pecado ele vai nos laçando devagarinho e a gente permanece no caminho, né? Na igreja, com os irmãos, e falhando. E está tudo bem, ninguém sabe. Só que Deus ele chama a gente para caminhar com Ele, né? E ver onde é que estão os nossos erros, para que Ele possa chegar naquele propósito que Ele quer para a nossa vida. E comigo não é diferente, né? Comigo não foi diferente. E
Para você também não é diferente. E eu fiquei me perguntando o que a gente ia fazer, ler ou conversar hoje à noite. Mas a misericórdia de Deus é muito grande para a nossa vida. Eu não sei mais nem onde eu botei, mas nós vamos ler um versículo aqui. Muito conhecido. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês. Lamentações 3:21. Nós vamos ler o versículo 21 e o 39. Amém? Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o versículo 39 diz: porque, pois, se queixa o homem vivente. E logo em seguida nós temos a resposta: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E é nessa noite que eu entendo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Porque quando nós falamos de pecado, muitas vezes nós só vamos para o pecado de matar, de roubar. E, na verdade, uma simples mentira pode nos destruir e nos tirar do caminho do Senhor. Né? E o que tem acontecido muitas vezes na nossa vida não é só isso. Né? Temos tantas falhas diante do nosso Deus, que nós tentamos disfarçar de alguma maneira, né? Nos acostumamos. E nós temos o pecado, infelizmente, de estarmos na mesmice, né? Na mesmice, de nunca avançarmos, de nunca crescermos, de vivermos uma vida até mesmo dentro da nossa casa, né? Vivendo nos nossos lares, nos nossos casamentos, querendo ser amado do nosso jeito e não encontrando isso dentro do nosso lar e muitas vezes caindo na prostituição e gerando feridas, amarguras, e que nós não temos coragem de procurar um irmão habilitado, né, justo diante da presença de Deus para estarmos conversando, orando e nos livrando, né? Porque quando nós confessamos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele nos aconselha na sua palavra para procurarmos alguém, né? Alguém que a gente possa confiar, alguém que tenha compromisso com Deus, alguém que não espalhe histórias, alguém que nos escute, né? Alguém que não nos condene, né? Alguém que seja realmente como Jesus, quando Ele foi com aquela mulher que foi pega em adultério, que levaram para Jesus, né, querendo condenar aquela mulher. E Jesus falou que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. E a gente entende que naquele momento aquela mulher deve ter ficado, como assim, né? Naquele momento talvez ela achasse que só ela era pecadora. E a vergonha que aquela mulher estava naquele momento diante de um Deus justo. E Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? E ela deve ter dito: não, Jesus. E ela deve ter dito naquele momento, Deus falou para ela que nem Ele, né? Nem Ele ia condenar ela. Então, irmão, muitas vezes nós estamos nas nossas falhas, né? Deus tem nos dado tantas coisas boas para a gente prosseguir, para a gente avançar.
E de pregar o evangelho a toda criatura, né? E o que é que nós estamos fazendo? Errando, pecando e perdendo essa oportunidade de levar esse evangelho. E aqui diante da igreja, eu venho, assim, alguns dias numa batalha muito grande, uma batalha, assim, espiritual. Assim, no retiro, eu tive, assim, um choque comigo mesma, né? E sempre, todo retiro, eu digo para Deus, Senhor, eu estou cansada de retiros e mais retiros, e eu não mudo, eu simplesmente não mudo, sabe? Eu reconheço isso aqui diante da igreja. Então, foi o povo que Deus escolheu hoje para estar aqui e me ouvir naquilo que for necessário ser falado. E é encontro de famílias, né? Todo ano tem, e são outros encontros, e são palestras, e são pregações. E a mudança nunca chega, né? E a minha esperança nunca morreu. A minha esperança nunca morreu. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, para dizer para os irmãos que não importa o seu erro, o seu pecado. Mas se você tem uma esperança que você vai mudar, se você tem uma esperança e deseja no seu coração mudar, Deus, Ele vai mudar a sua história. Só que nós temos alguns passos a serem dados, né? Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de disfarçarmos o nosso pecado, né? Eu fico conversando muito com Deus e nessas 2 últimas semanas, assim, um choque de realidade, de espiritualidade, com saúde, com mudança de vida. E é tanta coisa que tem momento que a mente não aguenta. E eu tenho visto Deus pertinho de mim, a mão de Deus e o Senhor trabalhando na minha vida, me trazendo mudança e me mostrando que não é como eu quero. Ou eu me rendo, ou eu me humilho. Ou então a minha vida não vai mudar nunca. Então, irmãos, se render aos pés do Senhor, se humilhar, reconhecer os erros, não é fácil. Não é fácil diante só de Deus, só eu e Deus, e diante da igreja muito menos. E o Senhor, Ele tem feito isso. Uma coisa muito interessante sobre humildade. Eu aparento ser uma pessoa muito dura, né? E sempre foi assim, eu sempre tive um jeito muito sério, sempre. Mas quem se aproxima pode perceber e me conhecer um pouco, assim, de quanto o meu coração é mole, né? De quanto eu me apego e amo as pessoas e sofro por qualquer palavra negativa vindo delas para comigo. Então, isso também é um erro na minha vida. E, então, nessa moleza de coração, eu sempre achei que, por eu ser assim, eu era humilde, né? E Deus me desafiou. Uma das coisas para vir a mudança para a nossa vida é a leitura dessa palavra, né? E sempre que eu ia me dedicar a essa palavra, é sono, é cansaço, podia ser a primícia, né? Podia ser começar pelo dia, podia ser na madrugada, mas sempre tinha isso. E foi a primeira coisa que eu pedi para Deus, para Ele me libertar disso, porque eu preciso ler a palavra dEle, eu preciso crescer. Uma vez os adolescentes estiveram lá na nossa casa, ainda no Cajueiro, e Juan falou que todos querem ser mestres, né? Professores, querem ensinar, querem estar na frente, mas ninguém quer se dispor, né? A tirar o seu precioso tempo para aprender a palavra de Deus. Aí acontece o que aconteceu comigo, né, hoje. A gente pensa que nunca é convidado e é pego de surpresa e é chamado para falar a palavra de Deus.
E 10 anos, 20 anos, 30 anos sentado nesses bancos, ouvindo palavra de Deus. E a gente ter coragem de dizer que não sabe o que vai falar, né? Isso é um absurdo, porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida é tão maravilhoso. As misericórdias de Deus que tem nos alcançado são tão grandes. Deus nos ama tanto que Ele não nos deixa de qualquer maneira, né? Que Ele não nos deixa passar por vergonhas ou vexames diante da palavra dEle. Mas mesmo com nossas falhas, nossos erros, Ele nos usa. Porque Ele mostra que Ele muda e Ele transforma. E eu quero dizer para a igreja que Deus tem transformado a minha vida. O Senhor tem transformado a minha vida de uma maneira tão incrível que eu estou espantada comigo mesma. Irmãos, Deus ele tem me incomodado a trabalhar com um tipo de mulheres de como eu era e de como eu ainda preciso ser mudada. Eu tenho me recusado pelo fato de ser muito trabalho. Muito trabalho. Mas existem muitas mulheres na mesmice, na gritaria, que só elas estão certas. Todo mundo está errado, né? Mas nós estamos certos. Então Deus tem me mostrado que não é assim, que não é por aí, né? Nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Eu quero aproveitar essa palavra para dizer e fazer aqui como Jeremias. Eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Eu quero esquecer as coisas que para trás ficaram. Eu quero esquecer o meu pecado que já foi perdoado por Deus. Eu quero esquecer os dedos que me apontaram. Eu não quero mais viver essa mesmice achando que eu não posso avançar. Então Deus tem me dado essa liberdade. E para vir dar essa palavra aqui, eu conversava com o Senhor. Deus, o que eu vou falar, né? Porque eu já tenho conversado com muitas mulheres de pastores e eu tenho chegado à conclusão que a gente passa pelas mesmas coisas, né? E uma dessas coisas são as cobranças, né? De termos até mesmo o conhecimento que eles têm. E isso é uma grande falha nossa, não é só minha, mas é nossa. Todos nós somos capacitados por Deus a estarmos aqui e a falar a palavra de Deus. Nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus, dado para cada um, na hora que aceitou Jesus, para ministrar essa palavra, para falar com ousadia. A falha é nossa, irmãos. Deus, Ele tem nos dado os melhores alimentos de dentro dessa palavra aqui nessa igreja. Mas nós temos nos limitados em apenas nos arrumarmos, colocarmos a melhor roupa. E ainda tem uns dias, né? Dia de quarta-feira a gente pode ir de qualquer jeito, domingo a gente tem que ir mais bonito. Na quinta-feira não, hoje eu vou descansar porque eu quero dizer uma coisa bem aqui para a igreja. Eu estou falando aqui o que Deus está colocando no meu coração. E a palavra, vocês já ouviram muito isso, ela vem assim, ó, vup, pá. A igreja entende? Então ela sai queimando, rasgando a minha vida para chegar até vocês. Então eu estou muito maravilhada com o que Deus Ele tem feito. E essa pergunta do que se queixa o homem vivente, né? E diz para que ele se queixe, cada um se queixe dos seus próprios pecados. Gente, isso é muito forte. Nós temos que parar, né, de estar acusando o nosso marido, nossos filhos, né, por qualquer chateação besta, por um copo quebrado, por uma toalha molhada em cima da cama.
pelo vaso sanitário que não está do jeito que a gente queria encontrar. Sempre Ele, sempre Ele. Quando nós nos deparamos com alguma ação daquela feita por nós, nós nos calamos. A gente não tem coragem nem de dizer, foi eu que fiz. Porque a gente já acusou tanto. Né? Mas a gente não quer ser acusado. E Deus, Ele tem cobrado isso de mim, muito. Gleice fez uma brincadeira no primeiro dia da gente saiu daqui, no domingo, que na segunda-feira que quem não estivesse aqui na palestra, porque não era crente. Aí eu digo, eu te pego. Gente, é muito sério as nossas palavras, escute bem. Eu cheguei em casa e aquela palavra ficou martelando, né? Eu disse, eu vou mostrar se eu sou crente, se eu não sou. E eu fiquei o dia todinho uma bênção, né? Sem problema algum. Aí, 4 horas, eu comecei a me sentir diferente. 5 horas, irmãos, eu não consegui ficar em pé. Eu não estava com problema de pressão. Eu não tinha nada. Eu não estava gripada como eu estou agora. Nada. E aí o Gerson disse, o que é que tu tem? Eu disse, eu não sei. Não tenho a mínima ideia, mas eu não estou bem. Eu vou me deitar aqui, quando for mais 7 horas tu me chama. Aí, quando foi 7h30, ele foi me dar um beijo, dizendo que já estava vindo. Aí eu peguei, olhei para ele e disse, eu vou para a igreja. Sim, ele fez uma pergunta assim, olhe bem, irmão, ele disse assim, como é que tu tá? Tu consegue aguentar ir até eu chegar? Que ele é meu socorro. Aí eu disse, não, eu vou para a igreja. Aí ele disse, não foi isso que eu lhe perguntei. Eu perguntei se você ia aguentar eu chegar. Eu disse, eu vou para a igreja. Então ele só fez se virar e sair. Meus irmãos, só foi a última coisa que eu me lembro. E eu simplesmente, eu me levantei e fui no banheiro, tonta. Eu não aguentei ficar de pé, simplesmente voltei para a cama. Quando eu acordei, foi ele voltando para casa. E eu fiquei a semana todinha perguntando para Deus, por quê? Assim, se eu tinha planejado, se eu estava no meu coração de vir, se não tinha nada de impedimento para que eu estivesse aqui. E com uma coisa tão simples, Deus mostra que não é do meu jeito, não é do nosso jeito, não é como nós queremos. E isso, para mim, tem sido difícil e, ao mesmo tempo, gratificante ver Deus trabalhando na minha vida. Né? E a gente aprendeu durante essa semana, Deus permitiu que eu viesse 2 vezes. O suficiente para completar o que Ele estava querendo durante esse tratar do retiro para cá. 2 assuntos só. Porque é tanta coisa, é tanta informação, é tanta ferida que precisa ser curada, que não tem como estar todo dia ouvindo a palavra, se a que você ouviu, você não praticou, você não fez nada com ela, você só ouviu. Irmão, chega de ouvirmos palavra de Deus aqui e batermos palma que aquele pastor foi muito bom, que aquele pastor falou aquilo que eu estava precisando ouvir, né? O pastor foi engraçado, a pregação de domingo agora, né, foi uma maravilha. Deus falou comigo naquela pregação. Deus falou para cada irmão no seu assunto, né? Mas dentro de uma brincadeira, dentro da verdade, que é essa palavra, o Senhor falou aos nossos corações. E falou ao meu também, né? E Ele está de uma maneira assim muito forte, muito profunda. Eu não sei o que tem preparado para mim lá na África.
Mas é Deus que está me levando lá. Eu não estou indo lá por acaso, eu não estou indo lá para ver um neto, simplesmente para isso. Eu não estou indo lá, na verdade, para acompanhar minha filha. Não é isso. Tem um mistério maior. E eu não estou indo do meu jeito, como eu queria ir. Eu não estou indo como eu queria ir. Então, está tendo uma revolução tão grande na minha vida, de um tratar de Deus, em tempo recorde. Mas eu quero dizer para a igreja que isso é porque, mesmo sem querer fracassar, mesmo sem querer errar, mas eu queria acertar. Do meu jeito eu queria acertar. Né? E Deus está me mostrando que estava tudo errado. Deus sempre me mostrou, mas eu nunca cedi, eu nunca me humilhei. E esse passo de eu estar aqui hoje, aqui nos celebrando, é por isso. Quantas vezes eu tive o desejo no meu coração de estar aqui e eu não estava. Porque eu tinha meu marido que sabia mais do que eu, então eu tinha que me calar. Irmãos, e Deus está cobrando de mim isso de uma maneira muito forte. Porque o que Ele tem me dado e o que eu tenho passado para falar do Evangelho não tem nada a ver com as experiências que meu marido viveu, com o que ele estudou. As armas que Deus tem me dado são outras. As pessoas que Deus quer atingir, que Deus quer alcançar através da minha vida, são diferentes das vidas que Deus vai alcançar através da vida do meu marido. E eu não conseguia enxergar, ou enxergava, mas eu não me admitia. Quando foi a escola de canto, quando começou, eu disse para o Wanderson, eu era a primeira, gente, a dar força para ele. Eu disse, eu vou aprender a cantar. Porque eu não consigo cantar uma música completa, eu não consigo, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu ainda vou decorar uma música completa. Tudo isso é coisa que tem me maltratado, né? Que tem me feito parar e não prosseguir. Aí eu me botaram no grupo, né? Aí eu comecei a ver as mensagens, aí eu fui olhando quem estava, né? Deixa eu ver quem está aqui, para ver se vai dar certo eu ir lá cantar. Gente, do nada, eu vi as pessoas, vai dar certo, eu me dou bem com essas pessoas. Aí está lá, meu marido vai ser aluno. Eu digo, Deus, como é isso? Eu não vou. E eu não vim. E o tempo passou e ele nunca veio para nenhuma aula, né? Então eu vejo as estratégias que vão passando pela minha vida e hoje eu tento culpar menos o inimigo, né? Ele está ao nosso derredor, ele está esperando uma brechinha, ele sabe as nossas fraquezas. Não sei até onde ele atua nisso, mas eu sei que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. São tantas loucuras que nós colocamos na nossa cabeça e nós alimentamos. E permitimos que com isso Deus não trabalhe na nossa vida. Que a gente fica assim. Entra ano e sai ano e a gente não avança. E nós não avançamos. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, de procurarmos na nossa vida o que é que está faltando, aonde é que está o nosso erro, qual é o nosso pecado. Tanto que Deus tem feito, tanta gente que Deus tem usado para nos trazer palavra. E o que é que nós temos feito disso? Né? Nós temos que parar de disfarçar, nós temos que parar de maquiar nossas feridas. Né? Nós temos que parar. Porque a maquiagem, ela sai, né? Um pouquinho de tempo, dura pouco. Basta uma lavagem. Então, que a gente possa realmente saber até que ponto nós somos verdadeiros cristãos. Até que ponto realmente nós estamos fazendo vontade de Deus.
Até que ponto nós temos estado aqui na frente, fazer trabalho para agradar a Deus? Até que ponto nós estamos preocupados se só uma pessoa vier? Vai valer a pena a gente falar? Ou se nós estamos querendo estar aqui na frente e ter essa igreja lotada? Eu trabalhei 1 ano com a coordenadoria de adulto, eu tinha essa doença de querer que a igreja estivesse lotada em cada programação. E muita coisa queria do meu jeito e nunca foi. Então eu quero dizer diante da igreja hoje, eu não quero mais alimentar o meu pecado, eu quero ser liberta disso. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, que são as promessas de Deus na minha vida. Eu quero avançar. Eu quero deixar de colocar na minha cabeça que meu marido é o culpado, ou é por causa dele que eu não faço isso ou aquilo. Né? De admitir que eu preciso ter humildade e me colocar no lugar que Deus quer que eu esteja. E eu sei qual é esse lugar, porque essa palavra tem me ensinado isso. E uma coisa certa, que essa palavra é para todos nós, não é só para o pastor. Expor as nossas fraquezas é muito difícil, mas é uma maneira incrível que Deus tem feito para a gente ser curado. Se você consegue fazer isso, você é curado. Deus tem me dado a oportunidade de passar por algumas pessoas em quem eu tenho confiado, e a gente sente essa cura. Né? Eu quero, como alguém já deve ter lido na apostila, estar aberta para mudanças. Né? Eu quero essa mudança de Deus na minha vida, eu quero limpar, eu quero tirar da minha mente, do meu coração, tudo do passado, todas as mágoas, o ressentimento, a falta de perdão. Eu quero limpar a minha mente e que a gente possa ser realmente humilde, reconhecer nossos erros, nossos fracassos, não ter medo nem vergonha, mas saber que se a gente não fizer isso, nós nunca vamos ser diferentes, nós não vamos mudar. Né? Vamos continuar culpando os outros, enquanto a palavra de Deus diz que a gente tem que nos queixar dos nossos próprios pecados. Eu quero ser liberta do que está me aprisionando, irmãos. Eu quero. Ir para um retiro e achar que meu marido tinha que estar à minha disposição em tudo e para tudo. E terminar retiro, você está pior do que como você entrou, porque você nunca avança. Eu queria que alguém lesse aí Filipenses 3. Por favor, me ajude. Filipenses 3. O versículo 12, 13 e o 14. Irmãos, é isso que eu quero. Eu quero esquecer as coisas que para trás ficaram. E eu quero prosseguir para o alvo que é Jesus. E eu quero viver a minha vida até Jesus me levar, como eu tenho vivido esses últimos dias. Fazer a vontade de Deus é tão gratificante que aquilo que a gente estava correndo atrás para ser da nossa própria maneira, vem de uma maneira muito automática.
Porque Deus, Ele ama, mas Ele também mostra que a palavra dEle, ela tem que ser obedecida. Alguém leia para mim Tiago 5,16. Glória a Deus. Isso daí é tão maravilhoso. Essa questão de você chamar. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela me chamou. Ela ia se batizar, né? E ela disse: eu escolhi você para eu contar algumas coisas da minha vida, porque eu não vou ter paz se eu não contar antes de me batizar. E ela contou tanta coisa que eu fiquei pedindo sabedoria a Deus para saber o que eu ia dizer. E ela limpou o coração dela e a gente orou e ela sentiu paz. E hoje eu trago à memória isso, que também me dá esperança, né? Desabafar meus erros, mesmo do passado, e encontrar paz, né? E nós temos essa responsabilidade, irmãos, de orar uns pelos outros, da gente não ficar espantado com o pecado do irmão, mas nos sentirmos privilegiados pelo fato de sermos procurados para falar uma coisa tão séria. Deus nos dá essa responsabilidade de orar pelo nosso irmão. E nós temos que parar de levar o assunto, a vida do nosso irmão para outra pessoa. E a gente está camuflando uma situação de, não, eu vou contar para o meu irmão, porque eu vou ver o que ele me ajuda ali para aconselhar, não é? Porque eu estou... E essa palavra, o que nós estamos fazendo dessa palavra? E nós estamos acabando passando a vida de uma outra pessoa, de assuntos muito sérios. Então, que a gente possa receber essas pessoas com seus erros, com seus pecados, e levar alívio, assim como Jesus, Ele traz e dá alívio para nós. É isso que a palavra tem ensinado. Jesus, Ele está para libertar, né? Está chamando vidas para que vidas sejam perdoadas, para que se chegue. Nós somos canal para levar essas pessoas para o reino. E nós estamos parando essas pessoas. Efésios 5:1, alguém lê para mim. A gente tem escutado essa palavra, ela tem estado em muitas pregações. E até que ponto realmente nós estamos imitando Jesus, né? Olha, irmão, nesse processo todinho de fogo que eu tenho passado nesses últimos dias, não tem sido fácil. Quando eu saio do quarto, que eu estou orando que eu saio do quarto, a primeira pancada chega, eu vejo que eu não mudei. Então falta muito. Hoje eu fui para uma consulta para fazer uma ultrassom da mama e tinha que ter a mamografia, né? No próximo ano, quando eu fizer 50 anos, eu não vou mais precisar, né? Se for fazer ultrassom, não precisa. Quem não tem 50 anos tem que levar essa mamografia. E eu tinha uma, né? Eu sei que estava atrasado, estava com 1 ano certinho. Aí a moça já foi me atendendo, pegando a mamografia. Eita, já está com 1 ano. Acho que a doutora não vai aceitar, não. Aí eu, como é que é? Não vai aceitar? Eu passo 1 ano para fazer uma mamografia no SUS e chego aqui, ela não vai aceitar? Como é essa história? Peraí, senhora, que eu vou falar com ela. Não, falar com ela não, eu vou fazer sim esse exame.
E ela, eu fui falando e ela foi saindo, né? O Espírito Santo disse assim: tu está mudando mesmo? Tu está imitando Cristo mesmo? Tu está diferente, tu tem certeza? Gente, que cristianismo é esse que nós estamos carregando? Que Jesus é esse que nós estamos apresentando? Que mudança é essa que nós estamos dizendo que temos? Que é uma mudança que só chega, bate em nós e volta. Que a gente não espera nem o resultado. Quando a moça veio, me dê aí seu nome, ela vai lhe atender. Aí eu fiquei murchinha. A gente esquece que Deus, Ele está trabalhando por nós. Ele está fazendo o que Ele prometeu. O que a palavra dEle diz que Ele faz, Ele faz. Mas nós não estamos crendo nessa palavra. Eu anotei um monte de versículo aqui, assumiu, mas eu vou dizer alguns que eu sei. Não estejais inquietos por coisa alguma, né? Antes das vossas petições, sejam todas conhecidas diante de Deus. Nós vivemos o quê? Inquietos. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Se Cristo me fortalece, então eu posso todas as coisas. E a gente está achando que a gente nunca pode nada. Então são promessas que a gente tem que focar, que a gente tem que ter esperança. Né? As misericórdias de Deus, a gente está vivo porque as misericórdias de Deus têm nos alcançado. Né? Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus porque Deus é bom, porque Ele nos ama. Se a gente for parar para analisar como foi o nosso dia, em que momento realmente nós imitamos a Cristo, nós vamos nos deparar com situações tristes diante da palavra de Deus. Então, que nós possamos realmente, esse é o desejo do meu coração. E eu creio que também é o desejo do coração da igreja. Não só estar na frente, fazendo programações e mais programações, né? Ouvindo palavras, dias após dias. Mas, na realidade de vida, não estamos imitando Jesus. Né? Então, que nós possamos, que eu, você, possamos ser realmente imitadores de Cristo. Né? Ler, viver essa palavra. E quando formos pegos de surpresa, né? Vem aqui, irmã. Lê aqui a palavra tal e fala alguma coisa aqui para a igreja. Não tem porquê, irmãos, a gente temer. Se nós estamos há 10, 15 anos, né? Só que eu estou aqui. E quanto tempo a igreja e eu não temos ouvido a palavra de Deus? E aonde é que está essa palavra? Nós temos enchido, é a última coisa, eu vou encerrar, a nossa mente de loucura, de preocupação com o dinheiro, com o carro, com o emprego. Está entendendo, irmão? Com o nosso casamento, com o nosso marido que não está amando do jeito que a gente quer, com os filhos que não estão obedecendo. Nós estamos preocupados, até mesmo com o culto que a gente vai dirigir, com a igreja que a gente vai arrumar. São muitas coisas. Vocês podem analisar o que é que está preocupando vocês. Mas o obedecer, o amar Jesus, o estar nos pés de Jesus, né? Como Maria esteve. Eu amo essa palavra porque eu amo Marta, né? Alguém tem que fazer as coisas, alguém tem que arrumar, alguém tem que estar na frente, alguém tem que dirigir. Mas isso não nos tira a oportunidade de estarmos nos pés do Senhor, de sermos imitadores de Cristo. E é isso que Deus quer de mim e de você. Amém? Então eu vou orar, igreja. Né? Eu vou orar por você e eu quero que você coloque nessa oração que o Espírito Santo traga uma iluminação de que é que a sua mente está cheia.
O que é que está ocupando o seu coração, que está tirando o lugar dessa palavra? Que está deixando você, que está tirando a tua esperança de crer numa mudança de vida, de crer numa transformação, de crer, gente, que nós podemos avançar e não passarmos 15 anos sentados nesse banco e preocupados simplesmente com a nossa vida, se nós estamos bem, se nossos filhos estão bem. Então, que a gente possa se render realmente aos pés do Senhor. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Deus, Pai de eterna misericórdia, eu te louvo, Senhor, pela tua misericórdia, porque ela tem me alcançado e eu tenho estado aqui. Eu te louvo, Senhor, por reconhecer diante da igreja e de ti os meus erros, os meus pecados, os meus fracassos, Senhor, que tem me distanciado de ti, que tem me deixado de avançar. Senhor, eu quero te apresentar a igreja. Senhor, toca no coração de cada um. Deus, que essa palavra, Senhor, ela fique, Senhor, na mente. E que ela seja, Senhor, trabalhada durante toda essa semana. Que nós possamos ver e reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Se nós estamos, Senhor, realmente correndo para o alvo que é Cristo Jesus. Ou se nós estamos correndo, Senhor, atrás dos nossos próprios interesses. Deus amado, nos liberta. Senhor, o número de pessoas que tem aqui, trabalhadas nisso, tem como o Evangelho avançar. Tem como a nossa mudança de vida impactar outras pessoas e trazer transformação. Deus, nós queremos isso. Nós temos essa esperança de que Tu podes, Senhor, mudar a nossa vida. Nós não queremos viver da mesma forma, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós queremos, Senhor, nos dispor, Senhor, para que Teu Evangelho, Senhor, seja pregado nessa terra. Para que vidas sejam transformadas. Mas para que nós possamos, Deus, ver vidas transformadas, primeiro a nossa tem que ser transformada. Deus, ilumina cada mente nessa noite, para mostrar, Deus, mostra a cada um o que é que tem tirado o lugar da Tua palavra, o que é que tem deixado essa pessoa de avançar. Deus, que nós possamos estar nos Teus pés, que nós possamos realmente ter um lugar secreto, Senhor, para falar contigo, para nos humilharmos, para reconhecermos nossos erros, para procurarmos pessoas comprometidas contigo, que possamos desabafar, orar, e que nós possamos confiar como pessoas que são imitadoras Tua, Deus. Senhor amado, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu te agradeço, Deus, porque Tu não faz da maneira que nós queremos, mas a Tua palavra ela é pregada, a Tua palavra ela não volta vazia, e eu creio nisso, Senhor. Tu tens um objetivo, Senhor, e eu sei que barreiras estão sendo quebradas, que vidas estão sendo mudadas, e que pensamentos estão sendo transformados. E nós cremos, Senhor, que todo o alimento que Tu tem dado para essa igreja, principalmente para as pessoas que Tu trouxe aqui, o Espírito Santo vai começar a trazer a memória. E vai dar esperança de dias melhores em Cristo Jesus. De dias diferentes em Cristo Jesus. Deus, que nós possamos nos espantar com a nossa mudança, porque nós estamos dando lugar. Que nós possamos ler a Tua palavra, nos desperta, Senhor, tira o sono, tira o cansaço. Oh Deus, mas que a gente possa amar ler essa palavra, que a gente possa desejar nos alimentar, assim como nós nos alimentamos todos os dias, Senhor. Que nós possamos crescer, Senhor, na ousadia, que nós possamos usar essa autoridade para orarmos, Senhor, pelos nossos irmãos, que nós possamos ver vidas curadas. Tira de nós, Senhor, tudo quanto não Te pertence. Tem misericórdia e nos usa, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém.